as pessoas entram em discussão, qual que é a primeira coisa que elas alteram? Voz. A voz. Por que elas alteram a voz? Por conta da imposição do sentimento, do calor do sentimento. O falar para dentro, e pode ser que como ela fala mais para dentro, ela tem uma postura e um corpo também mais fechado. O foco não está na palavra, né? E sim Não. tudo nessa linguagem não verbal, que é o que você diz. Né? Total, ela vai se fechando, ela acaba se fechando para a vida e ela acaba não soltando a sua voz. Pessoas muito inseguras, com baixa confiança, né? Falta de confiança, inseguras, se sentem incapazes, elas vão se fechando para a vida. E quando tem que se expor, elas falam nesse tom, nessa projeção, nessa leitura. Por isso que a gente precisa trabalhar o corpo como um todo. Seja muito bem-vindo ao podcast Timidez Sem Neura. Aqui nós discutimos as vivências e comportamentos da pessoa tímida e introvertida. Isso aí. Meu nome é Marcos Natel. E o meu nome é Lucas Caê. Bora lá! E hoje o tema que eu trouxe para o Lucas é: o mundo é dos tímidos? Pergunta interessante, né? Porque é uma pergunta, né? O mundo é dos tímidos? Olha, na verdade, se a gente for analisar em questão de o mundo é dos tímidos, tem duas questões para a gente perceber. Primeiro, que o mundo favorece e privilegia pessoas extrovertidas, pessoas que se comunicam mais. A gente tem uma leitura de que pessoas extrovertidas, comunicativas, elas acabam alcançando um maior lugar de destaque na sociedade, posições de empresas e tudo mais. Que de certa forma, sim, porque a comunicação é uma habilidade fundamental para qualquer ser humano e essa habilidade de se comunicar leva as pessoas a atingirem sucesso nas suas vidas. A gente sempre fala que a oratória, a comunicação, ela acelera as suas realizações e multiplica os seus resultados. Agora, a assertividade na comunicação é outros 500. Você pode ter pessoa completamente extrovertida, que não é tímida, mas que não necessariamente vai ter um lugar de destaque, ou seja, o mundo não vai ser dela, porque ela precisa ter assertividade dentro desse processo. Em contraponto a isso, quando a gente fala de pessoas tímidas e introvertidas, uma vez que um tímido ele consegue conviver com essa sua timidez, rompendo a sua zona de medo, aquela zona de conforto, porque permanecer tímido pode ser um problema, uma timidez em excesso, em que a pessoa não se expõe em ocasião nenhuma, ela deixa a vida passar, deixa as outras pessoas assumirem a posição que deveria ser dela, e isso é ruim, isso é prejudicial. E o introvertido, ele tem uma questão muito positiva, que ele é uma pessoa que ouve bastante, uma pessoa que consegue se concentrar mais, tem uma leitura de mundo muito mais sensível, tem uma percepção muito mais aguçada. E esse introvertido, quando consegue colocar em prática e expor as suas ideias, as suas opiniões, puxa, aí ele tem uma possibilidade de conquistar bastante coisas no mundo. Existe uma série de personalidades que são introvertidas e pessoas que conseguiram fazer da sua introspecção, da sua introversão, algo a seu favor para conquistar o seu lugar no mundo. Né? A gente pega, por exemplo, um jogador de futebol, que é o Lionel Messi, que é um dos maiores jogadores de todos os tempos. É um cara introspectivo, totalmente, melhor jogador do mundo. Você pega personalidades como o próprio Bill Gates ou até o próprio Steve Jobs, eram pessoas mais introspectivas. Grandes artistas da história, Leonardo da Vinci, Michelangelo, são pessoas tidas como pessoas introvertidas. O artista, por sinal, ele é um pouco mais fechado, porque ele precisa estar um pouco mais consciente de quem ele é, ser mais sensível ao mundo. Então, isso é muito relativo, desde que a pessoa consiga exercer aquilo que ela tem de melhor, usar a personalidade dela para conquistar seu lugar no mundo, dominar o mundo. Tanto que a gente tem Respondi? Olha, bravamente, né? Era bem menor a pergunta, mas lógico, como especialista, o objetivo é esse mesmo, né? Tanto que a gente tem evoluído, né, Lucas? Claro. Isso é uma coisa constantemente que a gente conversa em nossas reuniões e tudo, que agora a gente está chamando de timidez sem neura. Por quê? Exatamente isso, assim, né? Dizer, é o lugar ao mundo. E não mais aquela coisa, a pessoa que está lá no canto, está isolada, é o que mais quieto. Não, cara, ele tem o posicionamento, como você próprio citou, o Messi, e dá para colocar no outro
extremo oposto, que também tem tanta qualidade, o Cristiano Ronaldo. São jogadores de topo, que marcaram uma geração. E estão aqui, né, dividindo um ano um, outro ano outro, mas um é extrovertido pra caramba que... Gosta de se aparecer, tá nas manchetes. E tudo bem por isso, mas e o Messi faz a parte dele, joga pra caramba também e tem também o seu lugar ao sol e faz as coisas acontecerem, né? Exatamente. Então, assim, é como você faz com a sua competência, da habilidade que você tem. A gente fala da habilidade do jogador de futebol, mas independente da sua habilidade, é como que você exerce isso. E esse processo está sendo muito legal para nós também, que tem a ver com a sensação de, puxa, nós também estamos aprendendo a se comunicar com o tímido, a se comunicar com o introvertido. Falar na linguagem dele. Falar na linguagem dele, porque, puxa, a minha carreira me levou até mesmo que me expor, a estar fazendo isso daqui, a estar gravando vídeo, a estar no palco, a estar dando palestra, fazendo um monte de coisas que eu me exponho. Mas eu tomei essa decisão, foram 20 anos para conseguir. 21 agora, completando em 2020. 21 anos praticando. A minha timidez hoje, ela não me atrapalha, muito pelo contrário. Ela me ajudou a chegar até aqui. Sim. Agora, a minha personalidade introvertida, isso não muda e eu não quero mudar. Tá tudo bem. Estou muito bem, sou bem feliz com ela, sou extremamente feliz com a minha introspecção, com a minha introversão e sei utilizar a ambiversão, que é as qualidades que um extrovertido tem, que são extremamente positivas para conquistar esse lugar ao sol e tudo bem. Isso a gente aprende também, né? A gente está aqui só ensinando, mas a gente também está aprendendo muito com esse processo. Por isso é o timidez sem neura, né? Isso. Você ficar... Cara, relaxa um pouco, né? Porque o time já se cobra demais, né? Pô, já tem tanta coisa que nos cobra, né? O mundo é tão... às vezes, é uma excesso de cobrança, uma excesso de coisa. E por isso que a gente vê tantas pessoas estressadas, deprimidas, ansiosas. Sem neura, né? Vamos lá. Tanto que esse podcast de hoje, a gente levantando o tema, né, para poder conversar, e eu fazendo uma rápida pesquisa sobre o que as pessoas estão dizendo, né? E é impressionante ver, Lucas, o quanto a cobrança, ele como tímido, na condição de tímido ou introvertido, o quanto ele se cobra, o quanto o chicote bate nas costas com força e ele não consegue ter uma vida leve, tranquila. Pesado. É pesado, é denso. E eu queria poder compartilhar que eu peguei alguns comentários que estão aí na internet e eu queria que você pudesse comentar como um especialista, né? Se existe alguma solução. Então eu vou ler esses comentários e você dizer sim, não, concordo, não concordo. O que a gente pode tirar essa neura da pessoa? Bora. Tamo junto? Tamo junto. Só quebrar um pouco o protocolo. Maju, pega um copo de água para mim. Nada de timidez agora. A gente mora em Curitiba e o clima aqui é sinistro e muda, fica... Isso. A voz tem... A gente quase não tem gravado conteúdo nesses dias, né? Essa é a nossa editora. Isso. Essa é a Maju. Dá pra brincar aqui também, tá bom? Sim. Tá bom, viu? Você deu a colher já. Ela já fala. Essa aí de timidez, ó. Vamos lá, ó. Bora. Pega esse comentário aqui, Lucas, ó. O pior de ser tímida é que muitas pessoas não entendem isso. Acham que você é metida ou antipática. Acham que você é tímida porque quer. Que você escolheu ser assim e pode parar de ser quando quiser. Ninguém entende como eu me sinto realmente. Tenho pavor de falar em público, de me relacionar com pessoas desconhecidas. Não gosto quando as pessoas me olham por muito tempo. Às vezes, numa aula de um assunto que me interessa, sou louca para dar a minha opinião, mas não consigo. Ser tímida é a pior coisa. Pesado, né? Pesado. E dá para fazer uma série de leituras. Você me permite? Sim, por favor. O que ela escreveu mostra um monte de coisa delas. Várias dores ali, né? Várias dores. Muitas pessoas não entendem isso. Acham que você é tímida, é metida e antipática. Já pego de volta. Vamos lá. Existem 4... Eu falo que eu brinco que tem 4 tias. Quais são essas tias? A gente fala muito sobre empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro. A simpatia, que é sorrisão, aquela coisa. A pessoa não nasceu, né? Ela estreou. Chegando, tá sempre um sorriso no rosto, tal, tudo mais. É fundamental. Tem a apatia, que é o nem frio nem quente, o né? É o desmaiado, né? O apático.
e tem o antipático. Por que muitas vezes pessoas tímidas têm essa chancela ou esse selinho de antipatia? Desculpa. Porque ele não se relaciona. Quando você não se relaciona com as pessoas, você não tem um feedback do tipo alguém sorri para você e você não esboça nenhum sentimento, dá uma sensação de não aceitação. Você não se relaciona com os sentimentos da pessoa. Eu não me interesso por você, né? Por quê? Porque o tímido, muitas vezes, ele está preso dentro dessa situação, mas ninguém entende. Pode parecer um pouco pesado o que eu vou falar, mas a vida acabou me forçando a entender isso, que é ninguém tem a obrigação de entender ninguém, a não ser que você queira apresentar ou se expor para determinadas pessoas aquilo que passa com você. Ninguém tem bola de cristal, sabe? E para quem é introspectivo, tímido principalmente, como ele não consegue expressar, não consegue falar, ele acaba passando uma impressão equivocada. Por quê? Porque as pessoas não estão tendo paciência para entender o outro. Por isso que eu comecei falando sobre empatia. Sabe, ser empático é se colocar no lugar do outro. E a gente tem feito um baita exercício que é se colocar no lugar do tímido, que é o que passa na cabeça dele, o que ele sente e tal e tudo mais. Muito estudo sobre isso, aprofundar, né? Tem muita coisa mesmo. Então, assim, quando ela fala sobre essa questão de, eu passo essa impressão, ninguém entende aquilo que passa na minha cabeça, as pessoas não pensam que eu sou assim, sabe, superar, falar em público, vencer a timidez, não é pó de pirim-pim-pim. Não é fazer, vou soltar um pozinho em você e você pronto, já não é mais tímida. Não é assim, tá? Tem um processo, que é um desafio, mas que vai te tira da zona de conforto, você vai ter que romper a zona do medo, mas você vai ter que se expor. É um exercício que vai contra alguns sentimentos, algumas coisas bem ruins e negativas que a gente tem. Mas não tem uma outra solução. É você realmente romper, sair dessa zona de medo para você entrar na zona de aprendizagem. Que às vezes um tímido ele acredita ou ele pensa que, puxa, quando ele falar tem que estar todo mundo já, nossa, como você fala bem, que palavra bonita que você traz. E não é assim, sabe? Até quem fala muito bem, às vezes erra. Sim. Então, mais uma palavra que ela disse aqui, que eu gostaria que alguns desses comentários, tá? Os especialistas pudessem contribuir com essa pessoa. Um fardo pesado, né? Tá aqui, quando parar de dizer, como entendo fazer? Às vezes um assunto, as pessoas olham por muito tempo. Por quê? Isso daqui que eu queria lembrar. Nós somos o tempo todo julgados. A gente tem essa máxima, não julgue ninguém. Cara, a gente é julgado. A gente é julgado porque a gente fala, por aquilo que a gente veste a nossa comunicação através de roupa e pelos nossos resultados. Então, assim, me ajudou demais a aliviar a minha autocobrança quando eu aceitei. Eu sou julgado, sim, só que eu sou julgado por aquilo que eu entrego, aquilo que eu faço, não por aquilo que eu sou. Quem tem o direito de me julgar por aquilo que eu sou enquanto essência, como ser humano, é quem eu dou essa liberdade. É minha esposa, são os meus líderes, você, meu amigo. Você pode falar quem eu sou, você tem esse direito. Uma outra pessoa não tem esse direito, eu não permito que ela faça. Elas vão me julgar por aquilo que eu entrego enquanto resultado, mas aquilo que eu sou, são pouquíssimas pessoas que eu permito que façam isso. Então, sim, isso me ajuda a suavizar. É tirar a neura, né? Porque tira a neura. Assim, cara, você não tem nada com a minha vida. Sim, as pessoas estão me olhando. O que você pensa sobre mim não vai fazer a diferença. Sobre quem eu sou. Não vai fazer a diferença. E tudo bem por isso, sabe? Não vai mesmo. Se você gosta, se você não gosta do Lucas, isso não vai fazer diferença para mim. Se você gosta ou não gosta do meu trabalho, isso faz diferença para mim, porque é o resultado, o retorno que eu tenho sobre isso. Sim. Né? Se você ter ROI sobre o meu produto, sobre o meu serviço, sobre aquilo que eu sou. Aí é a diferença, né? Você está atendendo um cliente, você está vendendo um produto, vendendo um serviço. Até porque nós somos um produto e serviço. Agora, quem eu sou, são pouquíssimas pessoas que eu dou essa permissão e essa liberdade para falar e eu me importo
sobre aquilo que as pessoas pensam e sentem sobre mim. Ter clareza, o tímido, o introvertido, ter clareza sobre isso é fundamental, né? Como se, sei lá, libertador. Se ele fosse fazer um círculo, né? Ó, vou fazer um círculo e vou colocar o nome das pessoas que têm o direito de me julgar. Vai sair... Eu julgar quem eu sou, minha essência. Vai ser 3, 4, 5, 6, não vai dar 10 nomes aqui, né? Não. O que tiver fora aqui, esqueça. Eles estão te julgando, sim. Estão te julgando, sim. Mas daí você tem que tratar um negócio chamado rejeição. Essa coisa de querer agradar todo mundo, querer jogar pra torcida, sabe? Receber um elogio todas as vezes. Daí não é nem timidez, nem introversão. Aí é rejeição. Que está muito presente na vida de um tímido. Boa. Segunda pessoa aqui, ó. O pior é quando falam, ai, tadinha, é tímida. Ou, não precisa ser tímida. Aff. Ixi. Porque as pessoas falam, não seja assim, né? Acha que é o instalar de dedos, né? Aí daí entra essa questão da empatia. Né? Porque para quem é um extrovertido, para quem se comunica bem, não consegue entender, são mapas de mundo completamente diferentes. Não consegue entender o que o outro sente. E eu falei na pergunta anterior sobre a empatia, a gente vive a era da empatia, que é poder realmente se colocar no lugar do outro. Cara, deixa eu te entender, deixa eu te ouvir. O que passa na sua cabeça? O que é que você sente? Quais são os seus medos? Quais são as suas dores? Parece que mais ninguém tem tempo para o outro, né? Você está com a vida tão corrida, então você não tem tempo para pensar no que o outro sente. E, de certa forma, o tímido também tem que converter essa condição de, muitas vezes, se de portar enquanto uma vítima, porque ninguém é vítima de nada, né? Você se posicionar enquanto um herói da sua própria história, fazer a sua jornada do herói, para que você possa vencer isso daí, aceitando. Como que você começa vencendo? Aceitando. O processo de aceitação é muito doloroso, porque você tem que fazer, ok, é isso mesmo. Estou assim, e eu vou agora mudar. O fato de você ficar buscando uma aprovação, que as pessoas têm que te valorizar, tudo, isso pode ser que não aconteça. E o outro ponto é que, puxa, tem hora também que não dá para ter mimimi, né? O mundo não é de algodão doce. Então você tem que sair dessa zoninha aí de medo e zona de conforto. Teria alguma resposta, alguma de fuga? Vamos supor, a gente está falando de fatores externos, né? Então alguém chega, você é o tímido, fala, ai, tadinho, Lucas, para de ser tímido. Teria alguma resposta? Porque você, de certa forma, não tem controle para falar assim, ó, a pessoa vai falar ou não vai falar. As pessoas vão continuar falando, né? Oi, tadinho, querer passar a mão na cabeça aí. E coitadinho nada, né? Porque coitado só isola e reforça mais. Qual que seria uma reação, uma resposta imediata, de energia, ou de bloqueio que ele pode fazer? Assim, ó, que no item 1 a gente colocou ali um círculo de ouro. Cara, aqui é só quem pode me julgar são essas pessoas. O que seria uma resposta, dizer assim... Para não ser grosseiro, né? Não dizer, você não tem nada com a minha vida, porque daí vai só piorar. Sim. Mas o que seria empático numa situação dessa? Sabe, dentro daquela zona de pessoas que vão poder falar, julgar quem você é, eu acredito que a resposta ela deve ser da seguinte forma. Assim, cara, você sabe que eu tenho esse desafio. Você sabe que eu tenho esse, entre aspas, problema. Você falando isso para mim, você já está piorando a situação. Boa. Sabe? Você está piorando a minha situação. Você não está me ajudando, agindo ou falando dessa forma. Então, por favor, me ajude. Ponto. Eu acho que já é uma resposta que você não é antipático, você não é grosseiro, mas você também se coloca numa posição de que está pedindo ajuda. Você se posicionou sem precisar entrar em confronto. Tá? Agora, para pessoas que estão fora dessa zona, na escola, no trabalho, né? Tal, no trabalho e tudo mais, assim, olha, assim, eu sei que para muitas pessoas a timidez ou não falar é uma coisa até mesmo de motivo de ser excluído, ser de chacota. Bom, eu sei das minhas limitações, eu sei das minhas qualidades e eu vou me agarrar nas minhas qualidades. E assim, ó, eu estou trabalhando para mudar a minha comunicação. Então, por favor,
sabe? Então, por favor, deixa para a pessoa pensar o que esse de estou trabalhando já é um processo de busca de crescimento e, por favor... Respeite o meu tempo. Boa. Sabe? Cada um tem seu time de desenvolver algum comportamento, algum pensamento. Então, primeiro, dentro do círculo a sua fala está mais me atrapalhando que me ajudando. E para fora do círculo, estou trabalhando isso. Porque também é uma forma de você expor, falar o que você Pode sente. ser um desafio ele falar, Lógico mas se ele que souber e acontecer, ele já, cara, eu já sei a resposta para isso. Né? E daí, cara, tem uma coisa que é muito legal. Todo mundo ajuda quem se ajuda. Boa. Todo mundo está disposto a ajudar quem se ajuda. As pessoas gostam de gente humilde, né? Se você for assim, orgulhoso, cara, me deixa. Não, cara, mas... estou trabalhando. Boa. Então, me ajuda. Ninguém vai negar ajuda para alguém que está se esforçando. Agora, a gente não quer... Ninguém quer ajudar quem não se ajuda. Agora, Sim. quem se ajuda, todo mundo... A questão da empatia, do altruísmo, ele é intrínseco ao ser humano. E está todo mundo disposto a fazer isso. Show. Vamos mais um comentário lá. Quando eu tento interagir, ignorada, cortada, respondida com falta de educação, criticada, sincera demais, e ainda me pergunto por que eu sou tímida. Só pancada, né? Ignorada, cortada, respondida, falta de educação, criticada, daí ainda fala, sincera demais. Ela vai lá dar um coice. Sofre de sincericídio. Tipo... Fala as verdades agora. Eu falo mesmo, né? Exato. Às vezes esse é um desafio de pessoas introspectivas e tímidas. Elas nunca falam, mas quando falam, sai de baixo. Né? Sai vomitando tudo de uma vez só e daí sofre de sincericídio. O que acontece quando é ignorada, cortada? É falta de posicionamento? Por que chega a esse estágio? Né? Sabe, quando chega um estágio como esse, o primeiro ponto é a gente entender, uma pessoa que falou isso daí, dentro do discurso dela, você vê rejeitada, cortada, frustrada, angustiada, magoada, daí vai a ladeira da Conceição desses hadas aí. Puxa, vamos retirar essas palavras? Tá tendo muita interferência externa. Sou cortada, sou não sei o quê, não sei o quê. Você tem um conceito que é chamado de locus de controle, tá? É de um psicólogo norte-americano chamado Julian Berhuter. Ele fala sobre locus de controle. A palavra locus em latim significa lugar. Então é lugar de controle. Existem pessoas com locus de controle interno e locus de controle externo. Qual que é a diferença? Bem rapidinho. Locus de controle externo são pessoas que acreditam que tudo que acontece com ela é fruto do acaso, porque as outras pessoas fizeram isso, porque o governo, porque ninguém me valorizou, porque ninguém me incentivou, porque as pessoas me perseguem. Pessoas de locus de controle interno, elas sabem e acreditam que elas são as protagonistas das suas próprias vidas, das suas próprias carreiras. Então elas sabem que as consequências ou os resultados que elas possuem são frutos das suas próprias escolhas e tomar a decisão. Aqui, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é trazer esse locus de controle de uma forma interna. Ela não pode determinar o que as outras pessoas vão fazer com que ela sinta. Ela não pode evitar das pessoas serem grosseiras, das pessoas ferirem ela, falar, até mesmo xingar. Isso muitas vezes ela não consegue evitar. Mas o sentimento que acontece desse input que chega até ela pode sim, trazendo para o locus de controle interno. Assim, cara, eu vou fazer. Eu vou ter o meu posicionamento. Gostando ou não. Aceitando, aprovando ou não. Mas tem uma frase de um poeta chamado William Hulley, chamado Invictus, que é o poema que o Nelson Mandela lia dentro da prisão, chamado Invictus. Que ele fala assim, sobre as garras do seu destino, sobre as garras do destino, sobre os golpes que o acaso atira e acerta. Nunca me lamentei e ainda trago a minha cabeça, embora em sangue, ereta. Eu sou dono e senhor do meu destino. Eu sou capitão da minha alma. Eu sou dono e senhor do meu destino. Eu sou capitão da minha alma. Ser capitão da sua alma
você pegar esse leme, locus interno, e não permitir que as pessoas, ou que os resultados que você colhe a partir disso, seja fruto das respostas, das consequências, das escolhas das outras pessoas. Então, assuma isso de uma vez. Você está vivendo a vida que você escolheu e plantou para ter. E comece a agir conforme você quer. A falar, a se posicionar, a não esperar aprovação, a não esperar poppers, né? As pessoas soltam poppers em cima de você. Não é isso. Aí, o tímido começa a ser respeitado enquanto ser humano e enquanto profissional. Até porque, né, Lucas, isso, questão de ignorado, cortado, respondido com falta de educação, criticado. Isso acontece pro tímido, pro extrovertido. Pro extrovertido, então, nem se fala. Só toma... Mas e para qualquer pessoa, pro líder, pro empresário, pro religioso, para qualquer ateu, para todo mundo. Todo mundo também está diante dessa situação. É passivo disso, né? Então é por isso que é controle, né? Aquilo que está no meu controle, eu ajo e reajo e tá tudo bem eu ficar aqui, né? Que é ficar sem essa neura, né? Total, é você. Show! Além de ser tímido, falo baixo demais. As pessoas pedem para eu repetir, fico pior ainda. Já tô falando baixinho aqui. O que você falou? Aí piora tudo. Né? Muitas vezes pessoas tímidas, elas têm a tendência a falar para dentro. Por quê? Por quê? Porque assim, ó, a nossa forma de expressão, nossa forma de comunicação, de expressão, ela se dá 55% através da linguagem corporal e 38% através da modulação da voz. A voz é um dos principais instrumentos de comunicação. Por que a pessoa fala baixa? Porque ela se expressa e se comunica mal. Então, quando chega alguém num lugar, num ambiente que tem uma voz retumbante, uma voz de trovão, gera até, nossa, meu Deus, chegando. Por que às vezes as pessoas entram em discussão, qual que é a primeira coisa que elas alteram? Voz. A voz. Por que elas alteram a voz? Por conta da imposição, do sentimento, do calor do sentimento. O falar para dentro, e pode ser que como ela fala mais para dentro, ela tem uma postura e um corpo também mais fechado. O foco não está na palavra, né? E sim Não. tudo nessa linguagem não verbal, que é o que você diz. Total, Né? ela vai se fechando, ela acaba se fechando para a vida e ela acaba não soltando a sua voz. Pessoas muito inseguras, com baixa confiança, né? Falta de confiança, inseguras, se sentem incapazes, elas vão se fechando para a vida. E quando tem que se expor, elas falam nesse tom, nessa projeção, nessa leitura. Por isso que a gente precisa trabalhar o corpo como um todo. Essa é a diferença, né? A gente está gravando aqui, tem que se concentrar nisso, né? A gente não pode falar. Não, por mais que seja com microfone, não pode falar. É impostação. Postura. Estou impostando a minha voz, estou tendo uma postura cênica, né? A gente não está aqui do troncho. Não, a gente está numa postura. Por quê? Porque a gente está comunicando alguma coisa para a pessoa. E é um exercício. O falar alto não tem a ver com o volume, mas com a crença. É o sistema de crença que precisa mudar. Tanto a tua postura corporal modela teu cérebro. Tem uma teoria da doutora Amy Cuddy que fala no poder da presença, que menciona isso. A nossa postura, o nosso corpo modela o nosso cérebro. E muitas vezes nós vamos tendo uma postura mais atrofiada e isso vai atrofiando a nossa crença, a nossa forma de se expressar e, enfim, né, vai para a vida como um todo. Então, assim, para essa menina aí, vamos restabelecer esse sistema de crença? O falar alto vai ser uma consequência natural daquilo que ela acredita. Basicamente, algo prático é ela mudar o mindset, como ela está pensando hoje, mas também se ter uma postura mais firme, mais ereta, com mais energia. E ela se ouvir. Boa. Ela se ouvir. Se ouvir seria... Não precisa nem necessariamente colocar a mão nos ouvidos, mas assim. Mas prestar atenção. Mas no que ela assim, é falar. Eu estou me ouvindo? Porque primeiro nós ouvimos nosso microfone, nosso alto-falante, ele é interno. Por isso que às vezes a gente tem a impressão de que a gente está falando um pouco mais alto ou está falando alto e não está percebendo. Porque é aqui que acontece essa reverberação, esse ouvido interno nosso. Mas depois eu preciso realmente impostar essa minha voz,
para que a minha voz, a minha comunicação chegue para as outras pessoas. Eu poderia fazer, né, nessa linha. Bem-vindo ao podcast Timidez Sem Neuro. Muda o vídeo, né? Próximo. Tem que... Tem, energia. Boa. Pega essa aqui, ó. Eu sou tão tímida que tenho vergonha de ir na padaria, sabendo que eu vou ter que falar quantos pães eu quero. Não há nada que eu possa fazer, não adianta. Eu não consigo perder a timidez. Cara, isso é realmente uma timidez de traço, né? Ela se manifesta em diversas áreas. É normal isso? Tem muita gente que tem. Você vê, ela fica... Eu vou ter que falar quantos pães eu quero. Ela já fica sofrendo por causa disso, né? Eu podia chegar na padaria e falar assim... 10. Você muda? 10. E tava tudo bem. Mas assim, ó, primeira coisa... na forma como ela escreve, que mostra a crença dela, assim, ó, eu sou, como é que ela responde aí? Eu sou tão tímida, que tenho vergonha de ir na padaria. E daí o final da frase? Eu não consigo perder a timidez. Quando ela fala eu não consigo perder a timidez, é como se ela estivesse dando uma sentença de morte na vida dela. Então ela mesma está falando eu não consigo. Como ela assume que ela não consegue, dificilmente, se ela não reverter essa metalinguagem dela, que é a linguagem que modela o nosso sistema de crenças, ela não vai perder mesmo. Ninguém vai poder fazer isso por ela. O primeiro passo que ela precisa fazer é falar assim, ó, eu estou tímida, estou trabalhando, eu ainda tenho dificuldade, estou me esforçando, ainda não é natural para mim chegar lá e pedir pão na padaria, mas eu vou conseguir. Só o fato dela mudar aquilo que ela fala, automaticamente começa a modelar aquilo que ela acredita. E nós colhemos os resultados que nós temos nas nossas vidas, nas nossas carreiras, não só por aquilo que a gente faz, mas principalmente por aquilo que a gente acredita. Então assim, ó, começa a mudar isso daí. Assim, ó, eu ainda, é um desafio, mas eu estou me propondo, sabe? Comece a pegar justamente esse exemplo, que eu sei que ela deu um exemplo de não conseguir comprar pão na padaria porque ela precisa falar, mas se ela se esforçar, ela tem essa resposta dentro dela, ela vai conseguir, sabe? Então a primeira vez, pede o pão. Na segunda, parece coisa simples, mas é o poder do pouquinho, sabe? É fazer uma coisa assim, sabe? Pede pão, daqui a pouco pede queijo, presunto, pede leite, e quando ela já viu, dá um sorriso, e daqui a pouco a próxima prática dela é elogiar o pão, falar assim, puxa, o pão, eu gosto de comprar pão aqui porque esse pão é muito gostoso. Depois ela passa no caixa e fala assim, puxa, olha, obrigado pelo seu atendimento. Não é já chegando, fazendo uma apresentação tipo Steve Jobs para milhões de pessoas. Calma, faça o poder do pouquinho. Começa mudando a crença, aquilo que ela fala, porque aquilo que ela fala determina aquilo que ela faz. Aquilo que ela faz determina os resultados. Muda a crença, muda a fala, altera a crença, altera os resultados. E o poder do pouquinho. É um estado consciente, né? Total. Tá, e é matar o leão do dia. Beleza, eu sei que eu tenho isso e eu quero mudar. Faz sentido isso, né? Total. Então, e a padaria é como se fosse a representação do... É o alvo, é o target, tipo, né? Cara, o leão. Vou lá, vou comprar pão. Bora, hoje eu vou falar, não só vou pedir o pão, mas vou dar um sorriso e pedir o queijo. E quando ela sai, cara, eu consegui. Boa. Daí esse resultado vai reforçar a crença positiva, que é, nossa, é possível, não é mesmo? Eu escutei aquele podcast, aquele cara falou que é possível e eu estou conseguindo. Isso ajuda demais. Segura essa aqui então, ó. Sou bem tímida, do nível de ficar nervosa para falar com qualquer pessoa, do tipo não curtir tirar foto, fico apenas em casa e nas raras situações que saio fico pensando que as pessoas estão me julgando. Não consigo apresentar trabalhos escolares, travo quando tenho que falar em público. Os poucos amigos que tenho conheci na infância. Não consigo fazer amizade com ninguém. Tradução: sou um lixo. Se eu pudesse ter um poder, com certeza escolheria ser invisível. Uau! Essa é uma timidez extremamente profunda. A gente está falando de coisas que a pessoa já não entende o valor que ela possui. Como vida, como ser, como vida. Você percebe como é importante essa coisa da comunicação? Sabe, comunicação é vida. O tempo todo a gente está se comunicando. A gente está se comunicando com a gente mesmo, a gente está se comunicando com as pessoas, a gente está comunicando para a vida. E por isso que o processo
do método, do Destravei, fala do caixa de Pandora. Né? A caixa de Pandora, segundo a mitologia, é uma caixinha em que estão todos os medos e as angústias, os anseios, sabe? O limbo está ali dentro. Então a gente precisa abrir e retirar isso de lá. Que é o que será que levou essa pessoa a se sentir tão fortemente assim? Qual foi a ferida emocional que foi gerada nela? Porque ela falou assim, os poucos amigos que eu tenho lá na infância. São lá na infância. Sim. Em algum momento dessa infância aconteceu algum episódio de exposição, de rejeição ou de abusos, de um modo geral, que gerou essa ferida emocional. Que ela agora vai precisar de muita coragem para mexer nela. Essa ferida está lá. E toda ferida que você não trata vai infeccionando cada vez mais. E aí, só tratar isso daí. Está disposta? Eu sei que não é simples, eu sei que não é fácil, eu te entendo, mas você precisa, em primeiro lugar, confiar em você, desejar e contar com um especialista para te ajudar nesse processo. É por isso, né? Mais do que você falar, eu posso falar por você, dizer assim, esse trabalho não é à toa, né? Não. Lucas? É uma causa que a gente É uma vida que a gente está salvando. É uma vida, são pessoas que podem ser impactadas, tocadas e buscar um especialista. Está aqui, ó. Esse é o conteúdo que a gente está dando gratuitamente para que pessoas possam ser transformadas, para que ela não fale, né? Que se ela tivesse um poder, ela fala que ela é um lixo. E se ela tivesse um poder, ela escolheria ser invisível. E não, a gente quer dizer que as pessoas têm que se tornar invisível, que ela tem que ser visível, que ela tem muito para fazer, que ela tem muito para poder conquistar e você está aqui para isso como causa, como missão, né? E conte comigo, que se você que mandou essa contribuição, está vendo esse vídeo, tá? Vai ser um prazer te ajudar, me chama no direct, no Instagram, manda seu comentário, faz alguma coisa para entrar em contato comigo, quero te ajudar sim. Para fechar, eu sou tímida desde os 7 anos. Ó a idade. Por quê? Porque do 0 ao 7 é a primeira infância que constitui o caráter, a personalidade e o sistema de crença. E daí ela fala assim, e até agora, e bastante no feminino, né? Eu sou tímida desde os 7 anos e até agora eu sou. E nesses anos eu só consegui fazer 2 amigas que me trocaram e nem falam comigo. Agora eu fico isolada. As outras meninas falam que eu sou estranha e metida e por não gostar de funk. Então eu também sou, porque eu não curto não. Não conversar, ser BV. Que é Quê? Ser BV. O que é BV? Você não sabe, cara? Tô brincando. A gente fica de tiozão aqui, né? Olha. Sabe, né? Nunca beijou ninguém, Nunca né? beijou ninguém. E não ter namorado. O que me deixa mais triste é quando falam: o gato comeu sua língua? Você sabe falar? Para de falar. Isolada. Já me deram até o título de aluna mais quieta da escola. O que é mais difícil é achar uma pessoa que nem eu. Por isso não tenho amigos. Odeio ser tímida. Na mesma conjuntura, né, Na Lucas? conjuntura você percebe, sabe, a timidez ela se manifesta em 3 áreas: social, relacionamento e profissional. Pode ser que seja uma pessoa jovem ainda, né? Fala muito do coisa de escola. Nunca namorou. Nunca namorou e tal. Com certeza isso se manifesta, então, ela tem uma timidez de traço, que se manifesta na esfera social e nos relacionamentos. E, consequentemente, se ela não trabalhar isso de uma forma muito urgente, vai, na vida profissional, acabar afetando também. Uma coisa vai acrescentando na outra. E também, sei lá, se tem 15, 16, 17... Quando chegar com 25, 28, 30, isso vai perdurar e vai ficar pior, né? Vai. A tendência é piorar cada vez mais e nós atraímos pessoas semelhantes a nós. Então, assim, puxa, se você tem esse pensamento tão ruim, tão negativo, daqui a pouco vai começar a colar um monte de gente nesse mesmo sentido e são pessoas que não vão conseguir te ajudar. Se elas têm as mesmas dores, os mesmos problemas, você tem que sempre estar junto com pessoas que te desafiam a crescer e pessoas que têm competências, habilidades e comportamentos complementares aos seus. Então é um exercício consciente e prático. O primeiro ponto é essa questão: como que é o desenvolvimento da autoestima, né? Autoestima. Primeiro, como que eu começo? Ela precisa gostar dela. Porque essa questão de, eu nunca beijei ninguém, sou BV. Primeiro de tudo, você precisa beijar alguém? É uma escolha.
Você precisa beijar alguém, de verdade? Quem falou para você que você precisa beijar alguém para ser aceita? Ou ainda tá nessa de que precisa beijar alguém para ser igual as menininhas lá, ou os caras que fazem isso? É aquela coisa de mãe. Você não é igual a todo mundo. Sim. Por isso que eu sempre começo dizendo, por que você é única e insubstituível? O que te torna única e insubstituível? Sabe, você é um ser insubstituível, não aquilo que você faz, quem você é, a sua essência. Então isso já te coloca numa posição de destaque que tem que trabalhar isso nela primeiro. Ah, ok? Preciso beijar? Ah, ok. Agora, como que eu desenvolvo essa minha autoestima a ponto das pessoas olharem e falarem assim, nossa, que pessoa bonita. E eu não estou falando só de beleza estética, de corpo, não é nada disso, de ser humano bonito. Você vai ter que desenvolver essa sua autoestima. O desenvolvimento da autoestima começa da seguinte forma. Primeiro processo, autoconhecimento. A gente vai ter que mapear, entender, ou você mapear quem eu sou, o que me torna único, o que me torna insubstituível, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas virtudes, quais são os meus valores. São perguntas que as pessoas geralmente não se fazem, sabe? E a internet não vai ficar te ajudando a procurar esse tipo de coisa, é você com você mesmo. Eu falei isso aqui nesse vídeo ainda, autoconhecimento, autoaceitação. Porque não adianta eu me conhecer e não aceitar aquilo que eu tenho de bom, que é extremamente valoroso, que vai me potencializar, são minhas crenças fortalecedoras e também as minhas crenças limitantes, que me limitam, mas é um fator limitante, mas que eu posso em qualquer momento romper com isso daí. Autoconhecimento, autoaceitação das coisas que precisam ser desenvolvidas, mas principalmente das coisas muito positivas. Depois eu tenho o autodesenvolvimento. Eu desenvolvo isso daí, eu desenvolvo quem eu sou. É óbvio que eu vou postar minhas fichas, as minhas energias naquilo que eu sou bom de verdade. Então vou desenvolver cada vez mais. Eu vou acreditar, vou investir tempo, vou investir energia, vou investir em estudo, eu vou praticar mais isso. Eu autoconheci, eu autoaceitei, eu auto me desenvolvi, aí eu tenho uma autoestima, que é uma valorização. O que é autoestima? É uma percepção. Olha, é uma percepção de quem você é. É uma percepção de quem você é. Isso é autoestima. Baixa autoestima, uma autoestima prejudicada, é uma percepção equivocada de quem você é. Uma vez que eu não tenho mais nenhum equívoco, eu sei quem eu sou, aí eu vou ter estima por mim mesmo. Então, assim, primeiro, sabe, antes de sair beijando todo mundo, curta você e depois desenvolva esse processo. Até para fechar essa frase, né? Eu odeio ser tímida. Tudo bem, por isso é tirar essa neura, começa a se aceitar, começa a crescer, evoluir. Olha, os tímidos são bem interessantes. Os tímidos são bem mais charmosos, né? Então entenda isso. Use a seu favor. Fechou. Mais misteriosos, mais curiosos. Então assim, tem muita coisa boa no tímido ou na tímida. Show de bola, Lucas. Isso aí é... Gente, responder todas as perguntas? Olha, cara, se fosse colocar isso aqui, foram as primeiras que eu vi. Nossa, tinha mais de 3.000 pessoas falando sobre isso aí. Então, tem coisa, né? Num de alguns vídeos em relação à timidez. Então, a ideia é essa, né, Lucas? É poder contribuir para que as pessoas vejam mais valor como pessoas mesmo, para se valorizar e começar a crescer. E você está aqui como essa missão, né? Bora lá. Show de bola. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha. Se você conhece outras pessoas tímidas que precisam crescer, evoluir, manda para elas lá. Assina o canal, né? Se você está assistindo no YouTube, segue nas redes sociais. O Lucas tem... Tem um canal no Telegram, que é muito legal. O canal Telegram vai ficar na descrição aqui para você poder entrar, curtir, saber um pouco mais do que está rolando nesse universo dos tímidos, introvertidos, quais são os seus comportamentos e como que a gente faz para crescer e evoluir. Valeu, galera. Obrigado. Valeu.